Boa noite! Vamos falar de traumas hoje. E me lembrei dessa música. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Me amo, me perdoo, me aceito. Me liberto. Se você tem motivos para poder querer, desejar, se sentir liberto, se sentir mais potente na vida, se sentir mais feliz, então fica nessa live e dispara essa live para todo mundo que você puder, para todo mundo que você ama, para as pessoas que você gosta muito. Até mesmo os inimigos, pode mandar, para assim eles buscam um caminho para se livrar e para te incomodar. Então, gente, compartilha porque vale a pena. O Léo Costa é o nosso convidado dessa noite. O Léo Costa é maravilhoso. Para mim é uma honra receber o Léo aqui. Ele fala com propriedade do assunto. Gosta dessa música? Conhece essa música? É um mantra. Me aceito, me liberto. Uhul! Deixa eu já convidar aqui o Léo para entrar. Como é que eu faço? Léo, tu entrou com muita gente ao mesmo tempo. Dá um oi pra mim, porque daí eu não consegui te mandar o convite. Manda oi pra mim que eu já te adiciono. Ó, já falei, gente, curtir um monte de coraçãozinho, que você dá visibilidade pra live. E o mínimo que você tem que fazer, como gratidão às lives que você está assistindo, que estão sendo boas pra você, é compartilhar com as pessoas. É compartilhar com mais pessoas que mereçam também ser curadas. Então o mínimo que a gente tem que fazer é compartilhar, tá? E não tenha medo de alguém te julgar. Ai, fulano só quer ficar mandando essas coisas pra mim. Deixa que uma hora a outra pessoa lá vai se despertar, né? Manda e deixa com a gente o resto. Deixa que uma hora ela vai se conectar e vai vir pra cá. Daí ela vai fazer assim, ó, as pessoas elas vêm, se identificam com um e outro convidado. E aí elas começam a continuar assistindo as lives. É muito legal. Pronto. Tô feliz hoje. Falar de trauma. Eba! Ai, meu amor! Olha só a diferença, Léo. E aí, moça? Você tá em Salvador mesmo? Opa! Como? Tu tá em É o Salvador? quê? Tá em Salvador? Cheguei hoje. Cheguei hoje. Olha só. Tava no... Olha só. Diga. Uma blusa, um casacão, um cachecol e mais uma blusinha por baixo pra esquentar bem o peito, sabe? Eu só não tô sem camisa aqui porque eu tô trabalhando, né? Aqui tá 25, 24, tá uma delícia. Aqui não faz esse frio, Sheila. Não tem nunca aqui esse frio. Eu até queria que tivesse, mas não tem não. Vocês é que sofrem quando vem pra cá, né, Léo? Porque daí tem que se agasalhar Um mais. pouquinho. Quando a gente não tá acostumado, é. Mas esse tempo assim, eu acho que aqui eu moro num sétimo andar, que na realidade é um 12º andar. Ele acaba, a temperatura cai um pouquinho. Talvez esteja 23, 22, que em Salvador é raro, né? Bem-vindo, então, Léo. Você viu, né, que você está sendo requisitado pra caramba para falar desse tema, né? E é um tema que está te chamando bem legal. E você está fazendo cursos legais. Até, eu lamento sempre os dias serem dias que chocam com a minha agenda, mas eu quero um dia eu ficar participando lá, como cliente, assistindo, porque vai ser uma delícia. Você fala com muita propriedade. E sabe o que eu gosto em você? E por que eu te convido para falar desse tema? Porque você fala do trauma, e trauma é um assunto que quando a gente fala trauma, chega até a travar a língua, né? Trauma, né? Parece ser pesado. As pessoas, elas geralmente têm essa crença de que é muito pesado falar sobre isso. E quando você fala, você sempre fala num tom leve. onde é fácil de entender, onde a pessoa ela sente vontade até de olhar para as suas coisas. Então fica muito mais leve. Então eu gostaria
assim, te deixar bem à vontade, Léo, para te trazer um pouquinho do teu conteúdo, da tua força. E também a gente vai conversando, batendo papo, mas quero que você fique bem à vontade, sinta-se em casa para falar um pouquinho da sua experiência e sobre esse conteúdo tão importante, né? Sobre trauma. Inclusive, gente, só pra vocês saberem, a gente se conheceu num curso de traumas. Exato. Eu me apaixonei pelo Léo. A gente fez o curso do Franz Rupert juntos. Foi maravilhoso. Exato. Sim. Mudou muito a minha percepção sobre muita coisa, né? Na realidade, eu sempre conto... Eu me lembrei, eu promovi um desses cursos de trauma, inclusive tem novas turmas acontecendo, depois eu vou fazer o meu merchan, dizer as datas. Essa ideia, esse olhar para o trauma começou uma vez aí no Sul, em Curitiba, eu fazendo um workshop com Mariane Frank. Bem, só me apresentando, vocês devem ter lido lá, mas eu sou, assim, educador, né? Desde os 18 anos de idade eu estou em sala de aula. Então eu tenho 27 anos de experiência com formação de professores, com crianças, com pais, dentro desse contexto da escola. Então, a minha entrada nesse mundo das terapias foi através da educação sistêmica, que as pessoas, quem não sabe, é o olhar das constelações, de forma bem simples, aplicado ao contexto escolar. E aí, aí eu fui conhecer Mariane Frank, que é a pessoa que criou, né, a educação sistêmica. E no seminário que ela fez em Curitiba, de 5 dias, ela atendia algumas pessoas, fazia constelações também, sempre com esses temas voltados para a educação. Aí teve uma hora que a mulher sentou do lado dela, ela tocou a mão da mulher e a mão da mulher estava gelada. Ela disse assim, essa pessoa está diante de um trauma. E olhou para a plateia e falou assim, vocês são professores, educadores, terapeutas, se vocês não sabem o que é trauma, vocês precisam estudar o que é trauma, isso é super importante. Aí eu fiz assim na cadeira, ó, me escondi de vergonha, porque eu não sabia o que era, lá anos atrás. Aí eu fiquei instigado, digo, eu tenho que descobrir, eu tenho que ir atrás, tenho que correr, e comecei a estudar trauma. Eu vejo hoje esse tema como algo essencial para a gente se entender a sociedade, entender as pessoas, entender os movimentos que acontecem aí, né, que estão acontecendo em vários níveis na nossa sociedade, não só para cada um de nós vivendo a experiência da pandemia, mas a questão realmente do trauma social e o efeito que isso tem na vida de todos nós, né? Às vezes, Sheila, eu vejo assim, a descrição de uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que o crime foi a corrupção, ou até os nossos próprios julgamentos e críticas às pessoas, ou coisas inesperadas, ações que as pessoas cometem, que a gente não entende muito bem de onde veio isso. E hoje eu compreendo que você, sabendo um pouco de trauma, você consegue enxergar a razão. Você vê uma reportagem inteira sobre um cara que matou não sei quem, mas o mais importante que é a origem disso, às vezes a repetição na família, que está ali, parece que existe uma parede que impede que a gente enxergue. E o que é que faz a gente não conseguir enxergar? O próprio trauma, porque o trauma é um tabu. Falar sobre trauma é traumatizante, faz você reviver questões que você não está a fim de viver. E nossa sociedade está sendo agora obrigada a ver esses processos, a olhar para muitas coisas, né? E aí eu acredito que conhecendo de trauma, você fecha ciclos, você percebe coisas importantes, né? Você falou isso. Se você quer que eu conclua. Sim, a gente vai aquecendo. Você falou isso, eu fiquei pensando bem realmente assim, como faz diferença? Você deve ter percebido isso quando você foi se curando também, né? Eu vi isso em mim. No início, quando você deu um exemplo maravilhoso da televisão, você via uma cena, você já tomava partido, né? A gente já toma partido, já sente no estômago. Ai, mas que absurdo que aconteceu tal coisa, né? E depois que a gente começa, primeiro, ter conhecimento sobre trauma, segundo, tratar o próprio trauma, não afeta. E aí você olha para aquilo com muito mais neutralidade, sem julgamento, e você acaba querendo... não impacta, né, no estômago. Você olha para aquilo e vê sem julgamento. E aí a outra parte da história? E o resto, né? A gente fica muito mais livre nas percepções. Fica muito mais fenomenológico do que só sensacionalista ou tomando partido e acessando dores, né? É verdade, é verdade. É porque a nossa ferida, quando ela cura, né, o que vem de fora acaba tocando numa área que já está curada, né? Então, assim, acho que tem muita gente aí, como eu lá atrás, há anos atrás, não sabia direito o que é trauma. Acho que essa pergunta ficou aí nas pessoas. Então, diga o que é isso, por favor.
trauma, gente, a gente pode entender o trauma como algo que acontece na nossa vida de forma muito repentina e com uma potência que é tão poderosa que nos faz perder o controle de uma situação, o controle da nossa vida, o controle das nossas emoções, o controle do controle mesmo que a gente está tão acostumado. Por isso que pessoas traumatizadas, elas tendem a ser mais controladoras, elas tentam recobrar essa segurança do controle em outras pessoas ou em outras, às vezes, com vícios, etc. Né? O trauma ele pode acontecer, como eu falei, de forma repentina e com a potência muito forte, mas ele também pode acontecer a conta-gotas, né? E virar uma coisa crônica na nossa vida. Por exemplo, uma criança que é abusada sexualmente pelos pais ou na escola, o bullying, quando a criança sofre muito bullying na escola, ou a própria relação de troca entre mãe e bebê, muitas vezes ainda na região, na fase intrauterina, lá no útero da mãe. Por exemplo, uma mãe que pensa em abortar uma criança, mesmo que ela não aborte, essa ameaça de morte, ela é transmitida da mãe para o bebê, então ele se sente ameaçado de morte. Claro que essa memória que nós temos dessas situações muito precoces, elas não são memórias declarativas, né? Eu não consigo explicar o que é que me aconteceu lá quando minha mãe pensou em abortar, mas eu senti tudo isso. Então é uma memória somática, é uma memória implícita que está presente no nosso corpo. Então, tanto um trauma mais repentino, um trauma de choque, que é o trauma que a gente... Quando você vai no hospital e fala em traumatologia, um médico que fala de traumatologia, né, na visão mais tradicional, ele está falando de quebrar um braço, de ter um corte, né, de um acidente de carro. Só que a gente amplia essa percepção do trauma. É algo que acontece no corpo, a gente continua dizendo que acontece no corpo, a gente não reduz e diz que é na cabeça. Ah, o médico olha o corpo e o psicólogo olha a cabeça. Não, a gente olha tudo. Né? Então, um trauma que acontece no corpo, ele não cura apenas depois de 30 dias dentro de um cast, como é que chama? Do gesso. Né? Você precisa de mais tempo para lidar com esse movimento interno do seu corpo que gerou toda essa situação, né? Um braço quebrado apenas. É um acidente, é um incidente na vida. Então a gente vai ter traumas que a gente chama de traumas de choque e, por outro lado, também os traumas que a gente chama de traumas de desenvolvimento, que aí é onde entra Franz Rupert, com o trabalho dele, quando eu conheci Sheila, que aí vem do desenvolvimento infantil, da fase da primeira infância, os traumas precoces, os traumas intrauterinos. Estamos promovendo até um curso agora, chama Desafios do Crescer, no dia 27 de julho, que a gente vai olhar apenas para trauma de desenvolvimento, sob a visão de muitas pessoas. Aí, muitas pessoas estudaram o trauma e estudam. Por exemplo, Bowlby, lá atrás, nos anos 60, 70, ele estudou a teoria, tem a teoria do apego. Então, a teoria do apego mostra essa relação da mãe e do bebê. Então, outros vieram e expandiram isso. Franz Rupert, por exemplo, se dedica a esse tema e ele se inspira lá atrás. É uma corrente que vem da psicologia do desenvolvimento. E aí, olhar para isso sobre esse prisma do trauma. E principalmente de uma outra palavra que é recorrente nos nossos trabalhos, que é segurança. Né? Quando você trabalha em segurança, quando você consegue desenvolver e se aproximar dessa área nossa, do ventre, do vago ventral, né, que é essa região onde está o coração, pulmões, respiração, cardíaco, né? E você consegue se sentir bem nessa região, você está num estado legal. Só que o nosso dia a dia, a gente vai variando, né? A gente sai desse estado, muitas vezes, de tranquilidade, de leveza, de alegria, e aí você se depara com um problema, e aí quando você se depara com um problema, você ativa o seu sistema nervoso autônomo, porque isso lembra de um trauma. Se isso lembra de um trauma, muitas vezes você fica ativado o dia todo ali. Aí vai criando doenças. Ou se você consegue completar movimentos, né? Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia de que minha mãe acordou com muita dor no corpo. Você recebeu uma notícia dessa em plena pandemia, eu fui imediatamente, meu simpático, né? Essa região do meu sistema nervoso autônomo se preparou para fazer alguma coisa, ligar para alguém, resolver. Eu sentia todo o meu corpo tremendo por dentro. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer, né? Então você observa seu corpo nessa hora. Não é que você deixa de sentir as coisas. Aí eu comecei a respirar, comecei a me conectar com a realidade, a ver ao redor, a esperar. E aí passou. Parece que ela está com chikungunya, não é Covid. Então você volta mais para a realidade porque você está mais em contato com o seu corpo.
Um corpo traumatizado, que sofreu algum tipo de dano aí nessa história. E eu posso dizer que todos nós, de alguma forma, sofremos, né? Mas vão ter o que a gente chama de gatilhos. Os gatilhos vão travar uma coisa em você, você não consegue mover adiante, fazer com que aquilo ali passe e você possa retomar a sua vida de forma natural e de voltar para esse estado que a gente chama de sistema de engajamento social, onde eu estou disposto e curioso para aprender a cooperar, olhar no olho das pessoas, em que eu como bem, eu respiro bem, eu estou disposto a me movimentar, né? Então, quando eu fico preso nesses estados no qual eu estive presente hoje, do simpático, né? Desse medo e dessa ameaça que está me espreitando ali, é como se eu ouço alguém batendo na porta 2 horas da manhã, eu não entendo o que é aquilo. Até uma hora que eu levanto e digo, pera, é o gato. Mas tem pessoas que quando ouvem aquilo, elas entram no estado e não conseguem sair mais, não têm recursos para fazer isso. Acho que é disso que você está falando, né, Sheila? Quando a gente assiste alguma coisa, você pode se sentir triste, claro, os sentimentos estão aí. Mas você recebe isso de uma outra maneira, porque não é mais um corpo de dor. É um corpo que está em transformação, né? Em fluidez. Sim, você falou uma coisa que eu gosto de quero reforçar aqui. Todo mundo, de alguma forma, já sofreu algum trauma, tá? As pessoas vocês não devem achar assim, ó, que trauma sempre é uma coisa perplexa, terrível, como um abuso. As pessoas, quando pensam em trauma, pensam, não, mas não aconteceu nada comigo na infância, nunca fui abusada, nunca aconteceu isso, nunca aconteceu aquilo. E aí, por isso, acha que não foi traumatizado. Na verdade, muitos traumas que nos acontecem na vida, como o Léo acabou de falar, muitas vezes ficam tão na nossa inconsciência que tem a ver lá com os primeiros momentos de vida. Eu fui acessar um trauma meu no curso do Franz Rupert, no dia do meu nascimento, que foi muito libertador. Eu digo assim, olha, acessar meu trauma me retomou a autonomia. Eu não tenho medo de nada. É como se eu conseguisse, agora eu posso me expor, sabe? Eu me sinto livre. Parece que assim, ó, eu sou outra pessoa. Porque ali eu descobri que, na verdade, a primeira algoz inconscientemente foi minha mãe. Porque o dia que eu nasci, o médico mandou escolher entre a vida da minha mãe e a minha. E o meu pai chegou a dizer, não, nós vamos salvar a mãe, né? E aí a minha mãe, ela teve uma parada cardíaca, ela teve aquela experiência de sair do corpo e ter uma experiência assim, né, que foi maravilhosa, que ela sentiu a presença de Deus e tal. E ela não queria voltar pro corpo. E aí, ou seja, ela queria morrer mesmo, né? E ela tinha ficado, e foi uma gestação horrível. Minha mãe ficou 2 meses na cama, ela quase morreu várias vezes, né? Foi bem complicado. E o meu irmão, antes de mim, morreu. Então, até aí, tudo bem. Quando eu olho para aquilo, eu nunca vou esquecer a cena da mulher que me representou. Nunca, aquilo ficou na minha... Quando eu vi que era ela que queria morrer, que não tinha nada a ver comigo, porque o meu tema tinha a ver com várias vezes eu quase morrer. E ela deu uma risada, quando eu me dei conta, assim, sua safada, eu brinquei assim, né? Você queria morrer? E aí a representante começou a rir, aquilo me deu uma liberdade, não sei se tu lembra, mas a minha constelação acabou em gargalhada, eu comecei a rir, a minha liberação foi gargalhada, eu ria, porque tipo assim, meu Deus, que alívio! Parece que ali eu pude tomar o meu eu, né? Foi muito importante. E eu gosto de uma analogia, que é a analogia do espiral. Né? Então, assim, como o Léo acabou de falar dos gatilhos. Então, o que acontece? Muitas vezes aconteceu uma coisa aqui, ó, na primeira infância ou na segunda infância. E aí, a vida vai acontecendo. De repente, vai chegar lá na adolescência, acontece alguma coisa que é um gatilho para acionar aquele pontinho que está aqui embaixo. Aí você não quer olhar para isso, toma remédio, faz alguma coisinha, e segue a vida. Aí, quando chega aqui, de repente, na fase adulta, vem mais forte o gatilho, pá! Voltou mais ainda. É lá embaixo aquela pontinha. Então você vai ter que olhar. Não quero olhar para isso, não quero olhar para isso. De repente se transforma num câncer. De repente se transforma numa doença. E aí agora eu sou obrigada a olhar. Aí as pessoas ficam desesperadas para olhar de fato o que importa. E a gente vai fazendo isso aqui, ó. Pam, 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 pam. Até chegar ao original. Então a gente vai puxando esse espiral para poder realmente chegar ao trauma original e de fato ser o libertador. E outra coisa só que eu queria comentar também, que para mim, eu sou psicóloga, né, Léo? Então, a gente estuda trauma na faculdade toda. Mas, para mim, o Franz Rupert tem um diferencial porque ele estudou Bert Hellinger.
Ele teve toda... Ele é um PhD em psicologia, ele é doutor PhD lá na Universidade de Munique, ele trabalha, né? Isso. E ele, com a psicologia, ele foi para a constelação e depois ele juntou as coisas de modo que ele criou uma maneira própria de enxergar, que não é exatamente igual ao do Bert Hellinger, mas na minha visão, hoje, eu consigo complementar. Então, as constelações ajudam muito a gente a enxergar essa questão do trauma de uma maneira, e o Franz Rupert traz um pouquinho mais do somático, ele consegue trazer das vísceras. E isso me deixou muito à vontade para poder também unificar dentro de mim, sabe? O meu lado psicóloga mesmo, junto também com as constelações. Então, às vezes eu vou lá na veia para tirar, até fisicamente, com técnicas que a gente sabe, né? Uau, é libertador, às vezes fica muito melhor. Exato. Eu tenho também trazido algumas técnicas da experiência somática, né? Que é o trabalho desenvolvido por por Peter Levine. Sheila, você já fez alguma coisa com o SE? Muito legal. Eu acho que é uma das terapias aí que tem um resultado muito profundo em relação ao corpo mesmo, né? E que eu acho assim, como terapeuta, me dá um recurso especial do recurso da segurança, né? Porque o trabalho de Peter Levine, assim como o de Franz Rupert, é muito cercado de segurança. Eles falam muito sobre isso. Peter Levine, então, não precisa nem dizer, né? Então, de você estar com os pés no chão, de estar ancorado, de ajudar, se ajudar e ajudar também as pessoas que você está ajudando a terem mais recursos, a poderem ficar mais presentes. Tem também o trabalho de Ursula Frank, que ela escreveu aquele livro, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, né? Que trabalha com a imaginação. A gente tem usado muito nos atendimentos individuais. Eu uso muito. Principalmente online agora também, mais ainda, né? Exato. Então, eu tenho trabalhado muito na imaginação. E tem uma pessoa que está falando aqui, Ângelas PBR. Na medicina chinesa se diz que na hora de um trauma, a gente congela um ponto do meridiano e daí o fluxo passa a pular esse ponto até descongelar. Seria isso? Eu não conheço de medicina chinesa, mas essa imagem me parece muito ok. É como se... uma imagem que Peter Levine dá é de um carro que você está acelerando e freando ao mesmo tempo. Existe uma parte do nosso sistema nervoso que está querendo que você fuja, que você faça alguma coisa, mas tem uma outra parte, que é o parasimpático, que faz você parar e congelar, né? Então, a técnica desenvolvida por ele, a experiência somática, é exatamente uma em que você vai sentindo essas sensações. E aí você vai perceber que tem regiões que tem bloqueios mesmo. E aí quando você observa através da atenção, aí você vê a atenção plena. Esse livro aqui, se vocês não conhecem, chama Focalização, que é uma técnica antes de Peter Levine, esse cara já criou, de você focalizar nos seus sentimentos, não nos pensamentos, mas nos sentimentos, nas sensações corporais. E o que a gente percebe com as sensações corporais é que quando elas são observadas, quando elas recebem atenção, elas se transformam em outras coisas, né? Assim como a vida, né? Assim, quanto mais você presta atenção, quanto mais você está atento no dia a dia, quanto mais você está presente, mais você está vendo coisas, vendo sinais, mais você pode crescer. Se você passa desconectado, principalmente do corpo, você passa desconectado do fluxo da vida mesmo, né? E esse livro é incrível, ele tem muitos exercícios que mostram, assim, inclusive resoluções mesmo de questões que você, às vezes, está tentando encontrar uma resposta para alguma coisa, você está insatisfeito com alguma coisa, você centra no corpo e você consegue liberar e ter muito mais percepção, muito mais insight. Porque é uma liberação de um bloqueio que está realmente em nós. Então, o trauma é muito visto por esse ângulo, né? A gente tem esse ângulo aí do trauma. E o trauma de desenvolvimento é o ângulo da cronificação mesmo de coisas que você sequer lembra que aconteceram, né? Por exemplo, você vê, como você viu no seu exemplo, né, Sheila? Você vê diante a representante da sua mãe dizer que na realidade você perceber quem era que queria morrer na história. Isso é a resolução de algo que você não conseguiria, talvez, com nenhuma outra técnica, senão a própria constelação, né? De você entrar em contato de novo com esse ponto de bloqueio, esse ponto em que o seu eu e o eu da sua mãe ficaram confusos nesse ponto, né? Quem é que quer morrer aqui, né? Vamos aproveitar o gancho, Léo, para explicar a diferença de identidade e identificação. Ótimo. Identidade
Aí, segundo Franz Rupert, né? Franz Rupert, ele gosta de pegar as palavrinhas assim, tem umas ideias muito legais, eu gosto muito da percepção dele. Identidade para ele é tudo que nos aconteceu do início da nossa vida, lá na concepção, inclusive ele considera trauma precoce, até este momento. Ou seja, identidade é o resultado da nossa história. E aí bate muito com Bert Hellinger, porque Bert Hellinger ele fala, né, de dizer sim para a sua história, de olhar para a sua história e concordar com o que foi, de baixar a cabeça para o que passou, né, de olhar para frente, de ser você mesmo. Então, a identidade é isso. Aí ele fala, aí ele vem com uma comparação com o que muita gente acha que é identidade, mas para ele faz todo sentido, para mim é identificação. É quando nós ainda estamos presos a coisas que nós tivemos de ser para que a gente pudesse afirmar quem nós somos. Olha que loucura. Por exemplo, você diz assim, eu sou soteropolitano. Ou, por exemplo, no meu caso, eu posso dizer, deixa eu dar um exemplo até melhor, eu sou gay. Durante muito tempo da minha vida, eu estava completamente identificado com a homossexualidade, como um ser gay, e não eu como Léo, não eu como... Inclusive, eu posso até me identificar demais com ser terapeuta e não parar de trabalhar o dia todo, entendeu? Então, a identificação é algo que eu me confundo com um grupo. Eu sou o grupo. Eu sou o grupo de gays, eu sou o grupo de CDFs da escola, eu sou a princesinha da casa, então você perde a sua identidade porque ter a sua identidade não ficou claro. Você não conseguiu na relação com a mãe, né? Nós não conseguimos lá na relação com a nossa mãe, precocemente, começar um processo de diferenciação. Isto é meu, isto é da minha mãe. Então o que eu preciso fazer para me sentir amado pela minha mãe? Aí começa tudo, né? Eu preciso ser visto, então eu vou deixar de ser quem eu sou. Então essa identidade ela fica diluída, fica perdida, você esquece quem você é. Então facilmente você se une a grupos em que essa sensação de pertencimento, que Bert Hellinger, para mim, ele dá um show quando ele fala de pertencimento, porque tudo é pertencimento, né, se você parar para olhar. Então, pela necessidade de eu pertencer a um grupo, isso vem lá da história da humanidade, de pertencer a grupo, nós sobrevivemos porque nós vivemos em grupos, né, em tribos. Então, para isso, eu cedo o meu eu para o nós e fico confundido. E aí você não consegue, eu acho que para mim, até na educação, é uma coisa que eu trabalho muito, porque a escola é lugar onde pertencimento, né, é um tema muito importante. Acho que talvez o mais importante, que a gente fala muito em educação inclusiva, e aí a gente pensa que a educação inclusiva é apenas com a criança autista ou as outras, mas é outra coisa quando a gente fala em educação inclusiva. Então, o pertencimento deixa esse choque constante entre eu e o nós. A pergunta é sempre assim, o que é que eu preciso fazer para pertencer? E se eu pertencer, eu tenho que abrir mão de quem eu sou? Será que dá para ser eu mesmo e ainda assim pertencer a diferentes grupos? Né? Dá para ser Léo e o que é que se conserva em mim? O que é que eu permito que se conserve em diferentes grupos aos quais eu pertenço? Aí vem o respeito, vem uma série de coisas. Se você está traumatizado, você deixa de ser quem você é e você assume a identidade do grupo. Então você deixa de ser Léo e passa a ser corintiano. Né? Aí você não só assiste um jogo com distanciamento, você vive a guerra da torcida, você chora, você fica deprimido, você é aquilo ali, não tem mais distinção. Isso tudo começa com a diferenciação com a mamãe, lá atrás. Perfeito. Você falou isso, eu me lembrei de um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa sobre meu filho e essa pessoa disse assim, comigo aconteceu isso, meu filho é muito inteligente, né? E aí eu tô com um pouco de dificuldade. Até eu devo, uma hora eu vou marcar uma sessão contigo para poder conseguir encontrar melhor perfil de escola para a personalidade dele, né? Porque ele não consegue se adaptar em escolas tradicionais. E aí essa pessoa falou assim para mim, por não existir escolas diferentes, estudei uma escola tradicional, para pertencer aos meninos da turma, aos amiguinhos da turma, eu baixei as minhas notas. Porque tirava 9 e 10, porque eu era tão inteligente que aprendia rapidinho. Aí eu abaixei as minhas notas para poder... quem é que vai querer ser amigo de um cara que fica tirando 9 e 10 na turma? Então, começou a baixar para 5, 6. Então, olha só, muitas vezes isso que você falou é muito forte, né?
E a gente vai perdendo a nossa autonomia de ser, em essência. Então, o resgate, a gente conseguir identificar a nossa identidade, que é primeiro partir para o que eu não sou. Eu não preciso ser o todo para pertencer. Eu sou o eu, e aí dá muito mais liberdade de pertencer a vários outros grupos. Isso que tu falou, né? Autonomia do eu. Inclusive, Léo, eu vou dar um curso sobre isso agora, sábado que vem. Não amanhã, no outro, dia 11 de julho. Vai ser, na verdade, um workshop vivencial, bem vivencial. Eu vou lá nas raízes da questão, né? A ideia é trabalhar o eu em mim, a autonomia essencial, é o resgate à autonomia essencial. Aliás, eu ainda não estou divulgando, não divulguei, mas quem quiser aí, depois eu vou botar o link na bio, ou quem quiser me chamar no direct, que depois eu mando. Depois tu fala do teu também. Porque a ideia desse curso é justamente isso, né? Que é resgatar qual é a minha parte da história, o que sou eu. Aquilo que tu falou de mudar a percepção, para mim mudou um pouquinho o olhar romântico sobre as constelações. Sabe? Aquela coisa só de olhar, aceite a mãe do jeito que é, e deu, e eu penso, não, como é importante olhar para a dor, chorar, sentir a raiva, assumir a sua própria dor, tomar a sua criança de volta. Aí, deste lugar, eu consigo olhar para a mãe e dizer, agora sim, agora eu consigo dizer sim, mamãe. Eu digo uma coisa assim nos cursos e nos encontros, assim, a gente precisa reconhecer que nós precisamos reconhecer que fomos vítimas. Fomos vítimas de uma mulher ou de pessoas que também foram vítimas e que também foram vítimas de vítimas, de vítimas, de vítimas. Então aqui a ideia não é procurar culpados, mas reconhecer que fomos vítimas mesmo, né? E aí vem uma outra autora que eu adoro, que é Laura Gutman, tem um livro dela ali. Ela é uma terapeuta argentina que fala sobre o discurso materno, o poder do discurso materno, a relação da mãe e bebê. E ela é outra, assim, que é sagaz nesse contato com a realidade, no olhar mesmo. Então ela fala assim, nós precisamos ter os nossos sentimentos nomeados, né? E aí se você estuda a comunicação não violenta, você vê a importância do sentimento, né? E das necessidades. Então ela vai lá na nomeação do sentimento. O que é que de fato você sentiu? O que é que eu falo muito na parte da educação sistêmica, né? Falando sobre essa questão da identidade, identificação e dos rótulos. Você vê aquela menina de 10 anos de idade sentada ali no cantinho da sala, cabelinho arrumado, toda perfeitinha, a letra linda, tirando notas excelentes ali quietinha, e todo mundo olha para ela e diz assim, essa menina é uma princesa, essa menina sabe tudo, olha como ela é calma, olha como ela é maravilhosa. Ela ouve isso a infância dela toda, né? E aí, num trabalho como esse, ela descobre que essa menininha que todo mundo disse que era calminha, que era isso, que era aquilo, no fundo estava ali muito triste. Porque ela tinha medo de ir até as pessoas. Ou ela estava morrendo de raiva de alguma coisa que estava ali acontecendo com ela. Entende? Lá na família dela, etc. Então, essa realidade emocional da criança, a gente aprende sobre essa realidade emocional através do discurso dos adultos que nos observaram. Então, de fora, você está vendo uma menina quietinha, organizada. Por dentro, ela estava passando medo, ela estava passando tristeza, porque os pais brigavam o tempo todo, e se ela não saísse daquele papel de boazinha, ela ia trazer conflito para eles, ela ia ser mais um problema. As crianças, e Hellinger explicou isso muito bem, o amor das crianças é um amor mágico, é um amor que pensa que pode solucionar os problemas dos pais, né? O trauma faz com que a criança ela deixe de se enxergar e passe a ver os pais. Então essa menina educadinha que foi a princesa da família, ela está ali na realidade pagando um preço altíssimo, porque ela não pode expressar a raiva dela, ou ela não pode expressar a tristeza dela. E muitos de nós fomos essa criança, né? Que até hoje ainda repetimos, não, minha infância foi ótima, foi uma infância feliz. Eu posso falar até de mim, Léo. A minha mãe, eu sempre conto que tinha síndrome da Poliana aqui em casa. A síndrome da Poliana, você conhece a síndrome da Poliana? Que é a Poliana menina, Poliana moça, que só vê lado bom, só vê lado bom de tudo. Sim. Então, a gente se mudava muito, meu pai era gerente do Banco do Brasil, então a cada 2 anos a gente se mudava de cidade. Então pensa para uma criança o tempo todo mudar. Aí se despede dos amigos, aí faz os amigos, aí despede dos amigos. Então a gente acabou, a gente não conseguia viver os lutos. A minha mãe não deixava a gente chorar, ela não deixava a gente sofrer o fato de a gente ter mudado de cidade.
Ela dizia, Não tinha bola tempo, pra né? frente, bola pra frente. Aí eu passei uma vida inteira não podendo ser triste. Eu tinha raiva de gente deprimida. Olha só, uma psicóloga falando isso. Eu tinha raiva. Até quando eu me formei em psicologia, juro pra ti. Né? Quando eu trabalhava na empresa, que às vezes tinha uma situação na empresa que alguém falava assim, tem um funcionário que está com depressão, será que não dá para te conversar? Eu mandava mensagear. Eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade, gente, é sério. Por quê? Porque eu não podia ser triste. Então, o que eu fui? Eu fui para terapia, fui me tratar. E aí, quando eu fui me tratar, Léo, meu Deus, eu acessei a tristeza. E aí eu fui... Cara, eu achei até que eu estava deprimida. Comecei a ficar triste. E hoje em dia eu vejo que, para mim, a tristeza é a minha emoção de força. Toda vez que acontece alguma coisa na minha vida, eu acesso a minha tristeza, acontece uma grande transformação definitiva, linda. Eu olho para a tristeza, eu choro, eu sinto. Agora eu vou mudar algo muito importante. E aí eu vou mais à frente, vou mais alto, vou mais alto. Então as emoções são fundamentais. Nós excluímos muitas nossas emoções. Raiva, por exemplo. Quantas vezes a gente não se permite viver a raiva, né, Léo? A autenticidade. Como é que eu vou sentir raiva dessa minha mãe que foi tão boazinha? Como é que eu vou sentir raiva do meu pai? Não, raiva não significa que você vai matar a pessoa, mas a raiva é uma emoção legítima. Você precisa, às vezes, ter, pelo menos, no mínimo, senão é hipocrisia você simplesmente não assumir a sua própria emoção. Aí você fica no julgamento. Então, o melhor é, às vezes, assumir a realidade e aí você consegue se libertar. Que você sabe o que é seu legítimo, a sua raiva, e qual que é essa raiva em excesso, às vezes, que a gente carrega. Que às vezes a raiva era do pai, ou da mãe na direção do pai. Né? Muita coisa pode ter acontecido lá na tua infância, que talvez você nem lembre, mas que são coisas que hoje atuam na nossa vida. É isso que a gente tem que saber. Às vezes, situações de sintomas que a gente carrega na vida estão ligadas a traumas lá atrás. Né? Exato. Então, vamos falar, Léo, agora de exemplos de coisas que podem ter traumas. Eu queria que tu falasse de relacionamento afetivo, que é uma coisa que está pegando muito atendimento, casal, problemas do casamento, por causa da pandemia. Então, fala um pouquinho da questão do trauma, das possibilidades nesse tema. Beleza. O trauma também a gente pode olhar por esse viés. Eu gosto muito de olhar por esse viés da agressividade versus a vinculação. O que é a nossa agressividade? A nossa capacidade de experimentar essa raiva, essa tristeza. A agressividade, toda vez que eu falar de agressividade aqui, eu estou falando de uma agressividade saudável, da autonomia, de ser eu mesmo, de expor a minha ideia, de gritar se for necessário, de me sentir triste, de não ter que ser forte o tempo todo, né? Porque a gente tem muito isso. Sentir-se forte na nossa cultura é não sentir. Se você é forte, fracos são as pessoas que sentem. Fortes são as pessoas que não sentem. Olha que maluquice, isso é completamente louco, né? Então, numa relação de casal, nas relações afetivas, precisa haver um espaço, em primeiro lugar, para que eu possa sentir. E que eu possa ser quem eu sou, e eu possa experimentar ser quem eu sou. Eu posso fazer um breve exercício aqui de 1 minuto com as pessoas? Por favor. Eu vou pedir só que, por favor, fechem os olhos. Se você está no relacionamento de casal, imagine a pessoa com quem você se relaciona. Se não, coloque diante de você uma pessoa importante para você. E respire, sinta seu corpo, entre em contato com essa pessoa. Procure uma distância que seja saudável entre você e ela. E diga assim para ela: do jeito que você é errada. Você precisa mudar. Se você não mudar, eu não permaneço com você. E sinta o efeito que isso tem em você e na pessoa. Agora abra os olhos. Estou fazendo bem rapidinho só para a gente perceber. Respira. E fecha os olhos novamente. E vamos experimentar uma outra posição aqui. Agora você respira, sente atrás de você os seus pais. Olha para essa pessoa à sua frente e olha também para os pais dela. Os nossos pais, eles representam quem nós somos, a nossa história, né? Não quem nós somos, mas a nossa história. De onde nós viemos, a nossa força. E você olha para essa pessoa e diz agora para ela: agora eu vejo você.
você é certo do jeito que é. Ao meu lado, você tem o direito de ser quem você é. E você pode até fazer uma reverência para essa pessoa. Aos pais dela, a história dela, sentindo também os seus pais. E não esquecendo de se erguer novamente. Porque uma reverência ela termina quando as duas pessoas olham juntas, na mesma direção. Uma para a outra pode ser, ou na mesma direção, com niveladas, né? Sem uma ser mais do que a outra. Então eu preciso baixar, mas eu preciso também levantar. E vejo a diferença do que acontece, né? Então, relacionamento de casal, gente, é basicamente isso. Claro que é aí. Por que eu não consigo olhar para a pessoa e dizer você é certa do jeito que é? Porque se eu falo isso, eu não consigo falar isso porque eu ainda não consigo dizer isso a mim mesmo, porque eu ainda estou olhando para as minhas questões. Se eu não me acho certo do jeito que sou, tudo que você vai criticar na outra pessoa é o que está rolando com você, né? Sabe por quê, Sheila? Eu acho que essa é a base. Eu vou justificar aqui para você com neurociência. Porque quando eu faço isso, pena que a gente não é muito diferente, as pessoas estão dizendo aqui, né? Com certeza vocês sentiram a grande diferença entre a primeira demonstração e a segunda. Sabe qual foi? Na segunda você se sentiu mais seguro. E segurança significa eu posso pertencer. Segurança é pertencimento. É a mesma coisa. Quando eu falo segurança, eu estou falando pertencimento. É igual. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo para ela, do jeito que você é errada, imediatamente desperta dentro de mim uma sensação de que há um perigo. Então eu saio daquele engajamento social e vou para o simpático. Eu preciso lutar ou fugir dessa relação. Então eu vou brigar com você, eu vou pegar as suas coisas também e vou mostrar, eu vou espizinhar se for o caso, eu vou te pirraçar, eu vou fugir, eu vou terminar o relacionamento com você. Mas se você diz para mim que eu posso ser como eu sou, não é também para a gente dizer assim, você pode fazer o que quiser comigo, aí vira uma relação tóxica, né? Não é isso que a gente está propondo aqui. A proposta é que você olhe para essa pessoa e diga isso. Depois que você consegue, no seu coração, olhar para essa pessoa com essa amplidão, você vai conseguir ter um diálogo diferente com essa pessoa. Então, de boa, vocês vão poder falar das coisas que incomodam vocês e chegar a um denominador comum, porque existe algo maior que está reinando ali. E todo relacionamento está a serviço da vida. Está a serviço do nosso crescimento. Está a serviço, se você tem crianças, das crianças que você cuida, dos pacientes que você atende, dos animais de estimação que estão na sua casa, das plantas que estão lá. Você precisa estar bem. A gente precisa de vinculação. Ninguém vive isolado. Né? Então, a base do relacionamento afetivo é isso. Aí vem o equilíbrio das trocas, né? Que a gente sabe. Que aí eu não vou entrar nisso, mas se eu perdi muito e eu não dei conta de lidar com isso, eu também não vou saber equilibrar a troca. Não vou saber. E muitas vezes, né, Léo, se você não olha para o lugar onde você está na relação, você fica alimentando traumas dentro de si mesmo. E aí você se coloca em risco de verdade, acaba se tornando até um fato real, né? E pode acontecer coisas com você. Então, assim, do ponto de vista de olhar para o trauma, para a origem de trauma, muitas vezes essa experiência no relacionamento afetivo tem a ver com as primeiras relações afetivas da vida, que é a nossa mãe e o nosso pai. Então, quando criança, nós estabelecemos os primeiros vínculos que nós temos. Então, a partir dali, muitas vezes a gente resgata lá no casamento, que é um dos gatilhos, coisas que estão lá embaixo. Eu me sinto abandonada, você não olha para mim, me sinto rejeitada. E na verdade aqui embaixo, minha mãe não me vê, minha mãe me rejeitou na gestação, né? Você não é confiável, você né? Você me trai. Aí aqui, quando você na primeira infância, papai traiu mamãe, ou a mamãe traiu o papai, aí você tomou as dores da mamãe ou do papai. Aí a mamãe chorava e você não sabia o que fazer. Então aqui tem um gatilho aqui, Então a relação real de dor, muitas vezes, no relacionamento afetivo, não está aqui. A relação real está aqui embaixo. E aí quando você consegue olhar aqui de uma maneira bem realística, o que vai acontecer? Você vai olhar para cá e você vai liberar esse teu parceiro de assumir essa função de ficar sendo gatilho, sendo gatilho, sendo gatilho. Então é como se... Aí que vem as constelações, né? Ok, agora eu vejo você e eu libero você de assumir essa função, de ficar toda hora apertando esse botãozinho porque eu não olhava. Então eu passo a olhar para a minha história,
e assumo a responsabilidade sobre a minha dor. Então, quando nesse relacionamento, eu vou olhar para o outro, e aí quando algo me incomoda no outro, já fica um treino interno. Opa, o que tem em mim aqui que isso está me incomodando tanto? Então você passa a olhar, aí você vai usar esses recursos que a gente falou para vocês, a constelação, às vezes até a hipnose, muitos recursos para poder olhar o que tem lá dentro que eu ainda não captei, que está me fazendo ser reativa àquela situação e está me deixando infeliz. Então, sempre tem a ver com olhar lá para a profundeza, né? É olhar para a sombra e trazer à luz aquilo que você está, às vezes, escondendo de si mesmo. A origem, né? Está lá na relação com a nossa mãe. Se aconteceu algo lá atrás, isso vai ser replicado. São padrões, o trauma ele nos mostra padrões que faziam muito sentido no momento em que o trauma ocorreu. Por exemplo, uma pessoa que não consegue dizer não, que não consegue impor o limite, certamente foi uma criança que desistiu de pedir a mãe, ou para não sentir, não perder o lugar de segurança, de pertencimento, ela baixou a cabeça para tudo e deixou, por exemplo, de chorar, ou de se alimentar, e aí foi adoecer, foi fazer outras coisas para ter a atenção da mãe. E aí você acaba virando um adulto que não consegue dar um limite ao outro, você baixa a cabeça para tudo também, como você aprendeu a fazer lá. Sheila, eu queria falar um pouco sobre os cursos que a gente vai ter, né? Agora, na segunda-feira, a gente tem o curso O Lugar de Força do Professor, que é um curso incrível para professores, pessoas que queiram aprender mais sobre educação sistêmica, né? É um curso de 4 horas, 2 encontros, me procura que eu passo mais informações. Temos também Trauma na Educação, outro curso que a gente vai falar sobre trauma, com a visão da educação, o que é que acontece na escola em relação ao trauma. E nos dias 27, 28, 29 e 30, sempre à noite às 19 horas, Desafios do Crescer, em que a gente vai falar sobre trauma, especificamente o trauma de desenvolvimento. Vamos falar bastante sobre Franz Ruppert, sobre teoria polivagal, sobre segurança emocional. E dia 17, não posso esquecer, sábado e domingo, um curso mais que especial, já estamos na segunda turma, um curso que eu criei assim, tomando banho, que é Constelar com Atenção ao Trauma. São apenas 15 vagas e lá a gente dá recursos para consteladores e terapeutas poderem trabalhar cada vez mais em segurança, com esses recursos todos que a gente tem falado aqui, com bastante prática também, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes de forma mais segura, não se retraumatizarem. Então, é um conhecimento do trauma bem prático, voltado para recurso de segurança para terapeutas. Foi um sucesso a nossa primeira turma, é bem pequenininha assim, é bem aconchegante. Então, se quiserem saber mais, segue a gente no Instituto Alegria. Eu escolhi dizer, tu tem tudo isso no teu Instagram? Alegria, tá tudo lá. Então, gente, sigam lá. ele lá no Instituto Alegria e vocês podem perguntar diretamente para ele como funciona e tal. Exato. E eu quero falar também de 2 cursos. Um sobre esse que eu falei, que é 11 de julho, que vai ser um workshop vivencial online, bem profundo, então vem já bem aberto. Vai ser das 9h30 da manhã do dia 11 até mais ou menos 1h da tarde. Se a gente conseguir ir até lá, porque vai ser bem forte. Então pode ser que a gente, né, que seja muito. Então a gente vai dar, mas vai ter um intervalo no meio. E é muito, muito, muito bom mesmo. Que é a autonomia do eu. É eu em mim. A autonomia é essencial. Vai ser um trabalho específico. E tem um outro que está acontecendo no Instagram, que é Programa Sombra e Luz. É comigo e com a Karina Rodrigues, tá? Esse tem que chamar no direct para te mandar o link para vocês. Aí vocês fazem, uma ideia bem diferente que a Karina lançou. Você faz o pagamento e entra no grupo privado dentro do Instagram, como antigamente existia muito no Face, né? Os grupos privados. E aí você assiste todos os vídeos lá no Instagram e as lives são só para os participantes. Com dúvida, com tudo, né? Só para os participantes. Legal, né? É muito legal a ideia. Daí tem live comigo e live com ela. E assim, ó, é muito massa. Tem meditação. Você vai lá na sombra mesmo, trazendo a sua dor para a luz. E a minha função é trabalhar as luzes. São mais ou menos uns 15 vídeos. E mais as lives. Aí você entra, um passaporte, você entra nesse curso. E aí o que acontece? Você fica até o dia que a gente decidir encerrar. Você pode ficar 1 ano, 3 meses, sei lá quanto tempo for. Até quando a gente já estamos cansados desse grupo, desse curso, a gente vai informar vocês. Então, no mínimo 3 meses você fica. Então, da última pessoa que entrou, até a gente decidir ficar, a gente vai ficar. E aí, são 2 lives por mês, uma comigo e com ela, uma comigo e uma com ela, e os vídeos todos que a gente vai fazendo, né?
Muito massa, Sheila. Ótima ideia. E vamos variando, Legal, né? né? Quanta coisa online legal tá aparecendo agora durante essa pandemia, né? Ah, Tô mas eu tô fazendo sentindo curso muita com pessoas saudade de presencial, Léo. Então, assim, ó, Não, eu mas acho veja, legal, mas não é a mesma eu não coisa. estou não tô dizendo para a gente excluir o presencial, não. Eu estou dizendo que o online tá sendo criativo, estão aparecendo coisas Tá. legais. E que, de alguma forma, vão poder conviver. Eu, por exemplo, estou ensinando a gente aí do Sul que nunca faria um curso comigo, talvez, aqui nos próximos anos, por uma série de coisas. E agora eu acho muito legal, muito legal. Estou muito entusiasmado com esse momento. Ó, gente, eu vou Tem deixar o pergunta aí telefone pra aqui. gente? Esse telefone que eu tô deixando aqui agora é para vocês entrarem em contato para saber desse curso que eu falei, dos 2 cursos, tá? E ali também tu deixou, né? Massa. Então tá, gente, acho Arroba que era... Instituto Alegria, tá, gente? Arroba Instituto Alegria. No IGTV, Sheila, tem muitos vídeos curtinhos lá sobre vários temas de constelação, tem muita coisa de educação também pro pessoal de educação. É só falar comigo no inbox, no privado, que a gente passa as informações. Ah, gente, e o Léo é professor da minha formação também. Quem Sim! vier fazer a formação comigo vai ter aula com o Léo também. A gente, eu só achei fera. Eu só contratei fera, para os professores são muito punk. Para ter o nível do nível do nível. Elevadíssimo. Eu me sinto honrado. Ai, ai. Então, acho que é isso. Foi maravilhoso maravilhoso bate-papo, Léo. Muito leve sempre. Muito obrigada. Adorei também. Amei. Obrigado, Tá? foi muito bom. Muito Deixa um bom. beijão no seu coração. Um beijo na sua Beijo alma. Um baiano, beijo para bem todos que quente, estão bem aqui. aquecido. Ai, que delícia. Um beijo para mim com azeite de dendê, que eu amo. Isso. Muito coentro, porque para mim a comida baiana é a melhor comida do mundo. Muito boa, né? Eu amo. Muito boa. Ah, eu também. Então tá, gente. Um Um beijo para vocês. Valeu, galera. Vou encerrando. Vou deixar gravado, Obrigado. tá? Tchau, tchau. Até mais. Beijão.